Segmentos especiais. A demanda por chocolate sustentável, funcionais, diferenciado, cresce destacando a categoria como orgânico, veganos, sem açúcar e sem glúten. O setor deve expandir 7,8% ao ano até 2030, impulsionado pela busca por opções mais saudáveis. Isso já é como eu falei lá atrás, é uma tendência mundial. Hoje, para você ter ideia, eu me lembro quando nós começamos chocolate, um dos meus sócios tinha uma empresa que vendia chocolate dietético, a Diate. Hoje está com uma empresa de Barilha, e a Bells. E ele tinha uma dificuldade muito grande de vender chocolate dietético. Ninguém gostava e vendia-se muito pouco. Ele falava que estava no mercado, que ele ia desistir e tal. De repente, a Nestlé começou a fazer, as grandes empresas, aí você começa a ver a tendência quando as grandes empresas entram no negócio, e aí ele começou a analisar, e ele continuou, tanto que ele trabalhou muitos anos com essa marca, e hoje ele vendeu para a Bells, lá de Marília. Então, você vê que a tendência do chocolate dietético sem açúcar cresceu muito. Outro é produto sem glúten, mas o que mais cresce é o produto vegano, e vocês vão ver aqui. Vegano, crescimento acelerado, 13,8% na Europa, líder Ásia, Pacífico e expansão. Então, assim, hoje, por ter problema de muitas pessoas, muitas crianças nascerem com alergia, eles estão usando muito chocolate vegano, puro, justamente porque esses problemas de alergia que as crianças estão tendo. Entendeu? Funcional, que é o que funcional? Baixo açúcar, proteína, probióticos, foco em saúde e bem-estar. Esse também é a tendência que está crescendo bastante dentro do mercado mundial. E o prêmio gourmet, que é um mercado de 31,87 bilhões, e 2024 40,6 bilhões até 2030. Então, assim, para você ter ideia que esse prêmio gourmet é chocolate de confeitaria, chocolate com origem, tudo isso está crescendo muito. Então, assim, para quem hoje está no mercado de chocolate, quem vai continuar, ele tem que analisar todos esses números para ele ver se ele vai ficar no segmento ou se esse segmento vai andar para trás. Mas o que eu posso dizer é que esse segmento vai sempre andar para frente. E quanto mais o preço do cacau ficar mais caro, mais você vai ser um produto segmentado. Isso vai ser um produto mais nicho para quem tem melhor poder aquisitivo. E quem não tem poder aquisitivo vai comer jujuba, vai comer sabor chocolate. E quem tem poder aquisitivo e tem mais consciência vai procurar esse tipo de produto. Os consumidores estão priorizando chocolate com menos açúcar, mais cacau, ingredientes funcionais, proteína, fibra, ganha força, e também o chocolate plant-based. O chocolate plant-based é o chocolate que não vai leite, que não vai, é só mesmo vegetais, entendeu? Ganha força também o chocolate acompanhando o crescimento do público vegano e vegetariano. Além disso, cresce a demanda por sustentabilidade, transparência desde a origem do cacau até as embalagens. Então, assim, a palestra anterior, ele falou muito sobre isso, né, do Michoacán e tal, as pessoas saberem de onde vem aquele cacau, e esse cacau, de qual a origem que ele é. Isso virou uma febre muito grande mundial. Isso não é só Brasil, não é. Hoje você vê nos Estados Unidos muito bicho-bar, você vai na Inglaterra, tem muito bicho-bar, na Itália também muito bicho-bar, na Bélgica, na Holanda. Então, assim, é uma tendência assim, que o crescimento está sendo muito grande, apesar de não ser ainda a grande parte do mercado. Aí nós vamos falar do mercado global de chocolate, né? Setor de chocolate está em expansão, impulsionado por busca por produtos inovadores, saudáveis, sustentáveis, tendência com menos açúcar, maior teor de cacau, adição de proteína e fibras, além de embalagens ecológicas que estão mudando o mercado. O crescimento do consumo de chocolate premium é a demanda por transparência, sustentabilidade na cadeia produtiva, reforça a oportunidade para marcas que oferecem experiência única, alinhada a novas exigências do consumidor. Como nós falamos, o consumidor está mudando.
Então, hoje, como o consumidor está mudando, ele quer sempre coisas novas, inovações. E se você não tiver inovações, viver só fazendo barra, você não vai conseguir sobreviver no mercado. E aí está bem claro, tamanho do mercado, crescimento anual, segmento alternativo em alta aos veganos e orgânicos, sem glúten e sem açúcar. A Europa lidera, 47% dessa receita global, hoje é a Europa que consome. E aí nós vamos falar das preferências globais do chocolate. A preferência global de chocolate, em primeiro lugar, é o leite, mais consumido no mundo. Segundo lugar, é o amargo, cresce no prêmio associado à sofisticação. E o branco é menor participação, com nichos fortes nos Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. No Brasil, o chocolate branco mais consumido, o lugar mais consumido é no Rio Grande do Sul. Entendeu? É que as pessoas mais gostam, que gostam de leite, essas coisas. Em outras regiões não é tão consumido como chocolate ao leite. E aqui fala aí o percentual, 60, 30 e 10. Então, para você ver que realmente... E esse amargo, que hoje a gente fala 30, antigamente ele era menor do que o chocolate branco. Entendeu? Então, para você ver a tendência que ele vem crescendo. Um chocolate mais sustentável, um chocolate mais saudável. Isso tem mudado bastante esse mercado. Aí nós vamos falar um pouco dos consumidores per capita, né? Os top, né? Os consumidores que mais consomem. O líder é a Suíça, com 8,8 quilos por ano, a Alemanha 8,4, Irlanda 8,3, o Brasil ainda é muito distante, com 2,2 quilos per capita. Então a gente tem ainda, quando melhorar o poder aquisitivo, o país estiver com a economia mais forte, alguma coisa, então você vê que tem uma tendência ainda de crescer bastante, né? Entendeu? E aqui tem um gráfico, né, falando o consumo de cada país, que são os maiores consumidores, até chegar ao Brasil. Consumo de chocolate no Brasil. Consumo médio de 2,2 kg por ano, abaixo da média europeia. Mercado de 2,84 bilhões. Até 2033, eles estão fazendo uma previsão que vai chegar a 4,13 bilhões. A preferência, como eu falei, no Brasil ao leite, amargo 30%, branco 20%. O perfil do consumidor hoje, a experiência sensorial, cremosidade, crocância, recheio e os atributos mais valorizados. Cada experiência que ele tem o que ele procura? 39% procura cremosidade sensorial, 31% crocância, 30% recheio. Então, isso são pesquisas que foram feitas no mercado e para as indústrias poderem ter um norte, né, que a gente fala, para poderem investir naqueles produtos que estão sendo mais consumidos. Por isso que eu falo que o chocolate Quinchubá, o chocolate natural, funcional, o crescimento dele está bastante claro para todo mundo que está no mercado. O perfil do consumidor, como eu falei, que ele mudou muito, a gente vê aí, ao leite, jovens, mulheres com renda de 2 salários mínimos. Aí a gente vai ver amargo, adulto mais velho e renda mais alta. Branco, mais aceito no sul do Brasil, homens, renda 1 a 2 salários mínimos. Então você vê que o consumo é pelo poder aquisitivo da pessoa. Então você vê que o amargo, se você tiver mais poder aquisitivo, ele vai ser consumido mais, que é o chocolate sem leite, chocolate mais funcional, chocolate mais teor de cacau. Esse é o chocolate que vai crescer bastante, está crescendo muito no mercado. Mercado global sólido, puxado por prêmios saudáveis, como vocês viram. Brasil em expansão, mas ainda com espaço para crescer no consumo. Oportunidade de nichos funcionais, veganos e prêmio. Então, assim, essa é um mercado muito grande que tem muita coisa para ser explorado. Quem hoje quiser entrar no mercado de chocolate, ele pode
fazer as pesquisas que ele vai ver que tem muito espaço ainda para você entrar no mercado de chocolate. Por isso que você está vendo todo dia surgir uma pequena fábrica nova, e também o mercado, como eu falei, mudou. As pessoas estão procurando produtos mais perto de casa, produtos fabricados na região. Tudo isso vai ajudar bastante essas pequenas indústrias que estão entrando no mercado a fazer o crescimento dela. E aí eu digo no final, o que nos impulsiona: sonhador que transforma ideias em sabor, experiência que conectam pessoas. Esse é o conceito da Espírito Cacau, que nós sempre trabalhamos em cima disso. Então, assim, o que eu posso deixar para você, mostrar vários tipos de chocolate, onde nós estamos também em várias grandes redes, que o mercado de chocolate, ele vai ter um crescimento muito grande. Vocês podem apostar nisso, que ele vai, eu acredito, até daqui a 5 anos, que a gente não vai nem conseguir abastecer o mercado. Isso principalmente se melhorar o poder aquisitivo, se lá fora também a política econômica também começar a melhorar, essa tendência. Porque, como eu falei, esse déficit, o déficit não existe. Porque, na verdade, essa parte do déficit não é chocolate, é sabor chocolate. Obrigado a todos aí. Desculpa aí, a minha apresentação é muito rápida e é mais para as pessoas terem entendimento. Pode abrir pergunta aí, é até melhor para todo mundo, para entender mais. Bom, você está dizendo que o mercado de chocolate vai em ascensão. Sim. O mercado asiático é um mercado novo. Eles estão iniciando o consumo de chocolate agora. Você está vivenciando isso lá, de muito perto. E você acha que nós temos a possibilidade de avançar nesse mercado e não nos preocuparmos com as questões de taxas que nós estamos sendo considerados? Por exemplo, nós temos, você falou que tem surgido outras fábricas, e é verdade, nós temos fabricantes de Linhares abrindo lojas fora nos Estados Unidos e sendo impactados. Eu sei que a Espírito Cacau também sente esse impacto. Sim. E para que a gente possa desviar desse momento, você enxerga que o consumidor, o mercado asiático, ele nos acolhe? Olha, nas últimas feiras que nós participamos, que foi agora, semana passada, em Hannover, na Alemanha, em Colônia, que é a feira de Hannover, nossos colaboradores que foram para a feira, e eles lá sempre estavam passando as coisas que estavam acontecendo para mim. Eu fui para essa feira, eu normalmente vou em todas, mas tem umas 2 últimas feiras que eu não tenho viajado, e eles têm ido fazer esse trabalho. E o que mais tem aparecido é asiático querendo comprar produto. Inclusive, nós agora vendemos para Taiwan, para você ter uma ideia. Eu tive a última viagem em Doha. O pessoal em Doha querem fazer fábrica local lá, porque fica a distância muito grande para você mandar chocolate. Todas elas querem processar no seu país. Então, assim, isso vai ter que ser levado, porque lá não tem matéria-prima, levado matéria-prima de fora para poder fazer o chocolate lá. Emirados Árabes também, vários Emirados também estão montando fábrica, estão procurando fazer esse investimento para ter o chocolate local. Hoje já tem 3 fábricas no Emirados que faz o chocolate local, que não consegue abastecer. Ainda tem mais ou menos 80% ainda é chocolate de fora, como o nosso está lá também, e 20% são fábricas locais. A gente vê toda essa parte, China, por exemplo, Taiwan,
Tailândia, até o Vietnã, né, o que começou a se abrir agora, todos eles estão procurando para comprar chocolate de outro lugar. Além desse mercado, eu posso dizer a você o seguinte: a Oceania, ninguém olhou para a Oceania, é longe, é muito longe e tal. Nós fomos lá e olhamos para a Oceania e chegamos na Oceania, nós chegamos na Nova Zelândia e agora vamos entrar na Austrália. Mas por quê? Lá ele não tem chocolate, ele não tem cacau, entendeu? Mas gosta de chocolate. E tem fábricas muito grandes, então a gente vende derivados lá. Então tem uma Cookie Times, que ela faz até para o McDonald's, os cookies, faz para o mundo todo, para o Japão, que hoje compra produtos nossos para fazer cookie. Paulo, muito obrigado pela apresentação. Uma dúvida é sobre amargo, o setor de amargo e a quantidade de inclusões representa este mercado. Eu, na minha cabeça, fiquei com 80% de inclusões no Bintu Bar. Não sei quanto é no outro setor. Olha, na verdade, sim, as inclusões que tem em outros setores, principalmente quando a gente fala de candy bar, que são as grandes indústrias, né, barra de doce, na verdade, são de aromas, né? Eles usam aromas e saborizante. Eles não usam inclusão de produtos. Já o Bintu Bar, ele usa inclusão de produtos naturais. Então a diferença é muito grande. E o mesmo que eu estava falando do Bintu Bar, o crescimento, o maior crescimento são com produtos com agregados. Esses produtos com agregados, eu falei para vocês, e até na última apresentação vocês ouviram, vocês não podem ficar na barra, porque a barra, vocês têm que fazer inovação, vocês têm que chegar na confeitaria, vocês têm que chegar no bombom, tem que chegar no recheio, para fazer com inclusão, que aquele recheio, aquele produto harmoniza com o chocolate. Então esse mercado são um mercado de experiências. E mercado de experiência que eu estou falando, pela essa nova geração, ele está crescendo bastante. E digo-se de passagem que eu tenho visto esse número, é em torno de 4,71% ao ano, mercado global. Olha, o produtor de amêndoa, hoje, e para acessar esse mercado, ele tem que começar a participar de feiras. Você só é lembrado quando você é visto, né? Isso é um slogan muito antigo. Então, quando a pessoa te vê e vocês mostram o seu produto, mostra a qualidade do seu produto, e ele vê que você tem quantidade e tal, tudo, aí você começa a se abrir para a venda no mercado. Se você ficar na sua casa esperando alguém bater lá para poder te comprar, não vai te comprar, entendeu? Então, eu aconselho, a minha experiência, que se crie uma cooperativa, se crie uma associação com área comercial, para poder levar um stand desse para essas feiras de insumos, para mostrar a origem. O Equador faz muito bem isso, e você tem que ir nas feiras para você ver. O Peru, que produzia muito menos cacau que o Brasil, na época que eu comecei a ir no Peru, o Peru produzia 36 mil toneladas. Hoje o Peru produz 90 mil toneladas. Então você vê o crescimento. E o que o Peru, que não tem consumo tão grande de chocolate, o que ela faz? Ela vai para o mercado externo, vai para as feiras, apresentar o produto dela, apresentar o chocolate dela e acaba vendendo insumos. Hoje tem bastante fábricas de insumos no Peru, para vocês terem uma ideia. Mais alguma pergunta?
A visão deles é bem clara. Não é uma coisa que vai fazer ele se consumir seu produto. Primeiramente, origem. Por isso que eu fiz a indicação geográfica. Sem origem, o cara não sabe sua origem, se é certo de onde você vem, se você compra de outro lugar, ou mistura e você está ali comercializando qualquer produto, ele já vai ficar preocupado. Então, quando você tem uma origem, uma certificação, tudo certinho, ele já começa a te dar uma atenção. Qualidade. Se você não tiver qualidade, você não leva, porque vai passar vergonha. Entendeu? Porque ele vai olhar e tal, e depois na próxima feira que você for, você já vai começar a ser denigrido dentro do mercado. Então, qualidade é principal. E depois disso tudo que nós estamos falando, a coisa mais principal que tem são as certificações de ISO, as certificações Halal, a certificação Kosher. Essas certificações dão muito peso para o produto. Entendeu? E as análises, os laboratórios que você leva, fazer análise de amêndoas com equipamento, entendeu? Que você consegue ver a acidez, você consegue ver o ácido butírico, você consegue ver tudo isso, como a senhora que apresentou aqui. Isso é muito importante. Também uma outra coisa muito importante é a análise de gordura. Se você mostra uma amêndoa que você tem uma análise de gordura acima de 53%, 55%, isso para eles é ideal, porque eles não vão precisar de colocar gordura na hora de fazer o chocolate. Então isso tudo é uma coisa que vai fazendo que você vai entrando no mercado. A gente fala muito dentro das reuniões, quando eu apresento meu chocolate, aí os caras querem ver o nibs, aí o cara quer ver o cacau, quer ver todo o produto. Quando eles começam a experimentar, daqui a pouco eu estou lá no stand, aí tá grandes empresas coladas lá querendo comprar nossa massa de cacau. É uma outra coisa que vende também a massa de cacau. Eu tenho uma empresa lá dos Estados Unidos que ela me liga todo mês, se eu tenho a massa de cacau, e eu não consigo ter tanta massa de cacau assim, de qualidade, para poder abastecer eles. É uma empresa que está na Califórnia, é uma empresa já de 3 gerações, e procura por massa de cacau e às vezes até por amêndoa. Então, assim, o mercado, hoje ele procura por qualidade. Eu posso dar um exemplo muito claro para vocês. Nós temos uma empresa na África, porque a África tem os produtos mais baratos. E essa empresa, ela justamente foi montada para abastecer a Ásia, o Oriente Médio e União Soviética, Polônia, esses países do leste europeu. O que acontece? A África não tem qualidade. É muita pobreza. Quando você acha um lugar que tem uma qualidade, todo mundo briga. As grandes brigam, a Barrick que está lá, a Cargill que está lá, a Esteves Irmãos que estão lá, o Samoa que está lá, essa que tem aqui no café, também que é muito grande, a Holan está lá, e todo mundo briga para querer aquela amêndoa. Todo mundo briga para poder fazer para poder processar lá e fazer o pó. Um exemplo bem claro que eu vou falar para vocês de amêndoa, que eu hoje não consigo comprar amêndoa lá. A gente compra, o pessoal que fala que compra amêndoa é mentira, ele compra casca de cacau, entendeu? E aqui mistura com um cacau para poder dar volume, dar preço, compra casca barata. Para você ter uma ideia, hoje taxaram a exportação de amêndoa de cacau. Então, a amêndoa de cacau só pode ser exportada se você botar $1 milhão ao ano depositado lá, sem correção, sem nada, para você exportar a amêndoa. A não ser que você tenha uma indústria lá, local, e essa indústria tem filiais em outros lugares, você compra amêndoa para essa indústria, bota $1 milhão lá e depois você leva para outros países onde você tem indústria. Então você vê que são mercados estão ficando bastante com dificuldade, estão dificultando. Por quê? Quando você vê assim, poxa, Costa Marfim, maior produtor mundial,
falava-se 1.200.000 toneladas. Pô, já estão se falando de 800.000 toneladas. Outros já falam que vai ter uma queda de 36%, outro vai ter isso. Então, assim, aí todo mundo fica assim naquela coisa, porque fala, pô, será que é verdade? Porque hoje a notícia vem aqui, a notícia é outra. Não, a verdade é assim, a produção, eu estive lá agora na última vez, a produção vem caindo muito. Porque uma doença que está causando lá, é o chamichu, que chama em português broto inchado, ela mata a planta. Ela não é igual a vassoura que ela pega, você tira a vassoura e tal, reclona, não, ela mata a planta. E aonde que mata? Eles não têm investimento para poder replantar. E aí eles jogam bananeira, jogam milho, jogam produto para subsistência, produtos mais rápidos, para eles poderem ganhar dinheiro. Então, assim, eu vi áreas muito grandes que, de repente, você olha assim, não tem mais nada. Só tem um cacauzinho em volta e no meio, entendeu? E eles já fizeram tudo, eles já compraram fungicida, inseticida, porque tem, o que transmite essa doença é o ácaro. Então, o ácaro ele vai de planta para planta e vai levando a doença. Então, eles já fizeram de tudo e não conseguem resolver. Até hoje não conseguem resolver. Eu falo todo dia com o pessoal da Costa do Marfim. Aí tem o pessoal da indústria, tem o pessoal de compra, tem o pessoal que trabalha lá com a gente lá, são parceiros. Um deles é o Conê, falei com ele até ontem. Eu perguntei, Conê, como é que está a situação aí? Está difícil comprar amêndoa. O governo aumentou o preço, que o governo taxa o valor das amêndoas. O governo taxou as amêndoas e jogou um pouco acima. E nesse acima ainda está muito barato para os produtores. E os produtores estão fechando a estrada, queimando madeira, queimando tudo, para não sair o cacau, para poder o governo voltar e dar um preço maior. Porque eles sabem, os produtores lá, que eles recebem 50% do valor que é pago no Brasil. Olha, o Kelly, hoje nós não temos políticas públicas para fazer nada. O Brasil hoje ele está Deus dará. Primeiramente a gente enxerga isso, a gente vê isso, né? É um país que não tem ninguém mandando, ninguém controlando, não tem justiça, não tem mais nada, entendeu? É quem tem relacionamento que vai se dando bem. É assim que está o Brasil. E a gente fala, quando se fala de preço, que o preço caiu, o preço está caindo, é muito simples. A bolsa hoje é 5.900 dólares. Quanto é que está o dólar? 5,43. Você multiplica um por outro, divide por 1.000 e multiplica por aí você vai saber quanto que está o quilo. Aí você vê, mas eles não estão pagando esse valor desse quilo. Meu, por que eles não estão pagando o valor desse quilo? Vou te dar um exemplo. As grandes empresas, elas são geradas financeiramente por fundo de investimento. Como o negócio de cacau não está bom para os fundos, e olha longe e fala, ih, cara, esse negócio de preço alto, esse negócio as indústrias não estão conseguindo vender, e esse negócio não está bom não, os caras estão com déficit, já tiveram problema, vamos sair fora desse negócio. Aí começa a sair fora, começa a tirar o dinheiro e levar o dinheiro para outro lugar. E essas indústrias começam a ficar apertadas. É isso que está acontecendo. A Bahia está nessa situação, a Holanda está nessa situação. Então o que ele vai fazer para sobreviver? Baixar o preço, hein? Exatamente. Aonde que ele pode apertar? Produtor. Então, assim, o produtor precisa de vender. O produtor está descapitalizado também, estava começando a investir e tal, de repente tem que parar no meio os investimentos dele. Ele vai apertar ali. O que ele vai fazer? Diminuir o número de empregos que ele tem na indústria, porque as indústrias estavam inchadas. Não sei se vocês estão sabendo, a Garoto vai mandar 16 mil pessoas embora. Não sei se vocês estão sabendo disso.
Semana que vem, vocês podem ir lá olhar no jornal que vocês vão ver isso. Eu fui presidente de sindicato, e o sindicato toda hora estão ligando para mim ter uma reunião dia 20, justamente por isso, porque o sindicato dos trabalhadores quer uma reunião com o sindicato patronal, né, o que é o nosso, né, o Sindicacal, para poder tentar negociar isso. E com a Garoto eles não conseguem negociar. E aí a gente vai ter essa reunião lá na FINDES, segunda-feira, justamente para conversar sobre isso. Então, assim, a gente vê hoje o mercado, essas incógnitas que estão acontecendo de preço baixo, de sacrificar o produtor, isso vai afetar lá na frente. Está claro que o crescimento vai vir, a população está crescendo, o consumidor gosta de chocolate, aprecia chocolate, vê que chocolate é um produto hoje, não só de sabor gostoso, não, ele é um produto funcional, é um produto para a saúde. Então isso está mudando bastante. Essa geração hoje, antigamente eu me lembro que eu ia fazer uma apresentação de chocolate numa academia, aí o cara chegava assim, pelo amor de Deus, estou fazendo dieta, não quero esse chocolate de jeito nenhum, empurra e tal. Hoje ele vai no nutricionista, o nutricionista diz para ele, olha, você tem que comer chocolate 70%, que vai te dar prazer e vai saciar a sua fome. E aí o que acontece? O mercado de chocolate 70% vem crescendo. Então assim, por isso que eu digo que o mercado vai crescer. Agora, o tempo que vai acontecer várias coisas drásticas, a gente sabe, mas isso vai acontecer lá na frente, que o preço do cacau ele vai subir. Isso é normal, porque hoje, o que as indústrias grandes fizeram? Não faz chocolate. O que vocês comem hoje, na verdade, dentro desse mercado, eu posso falar para vocês o seguinte, 70% não é chocolate. Eu entro em todas as indústrias, conheço todas as indústrias, conheço as formulações, a gente pega chocolate de outras indústrias, leva lá para a fábrica, fazemos primeiro o teste com ele dentro da fábrica, depois nós mandamos para a Eurofins, que é o maior laboratório que existe aqui no Brasil, que é uma multinacional, que tem na França, tem no mundo todo, e quando a gente recebe, demora às vezes 40 dias, 45 dias para chegar aos resultados, e quando a gente recebe, a gente fala assim, cara, os caras estão vendendo isso aqui falando que é chocolate, e ninguém faz nada, entendeu? Porque no Brasil, para se chamar de chocolate ao leite, é 25% derivados, e tem empresas que não usam nem 14%, o resto é saborizante, aromatizante. E aí você fala, quem é que vai denunciar isso? Eu vou denunciar isso, o fulano vai denunciar, quem é que vai fazer isso? Então, assim, todo mundo, o preço de cacau foi alto, todo mundo fez isso. O que eles fazem? Qual o produto que eles fazem? Pó de cacau, gordura vegetal, saborizante, aromatizante, alguns produtos para poder dar volume, para fechar a fórmula em 100%, e aí vai. E não é você falar assim, é só as grandes, não, média também estão fazendo. Está todo mundo fazendo para sobreviver, e uma outra situação que eu acho até ridículo, o cacau, dentro de um chocolate, o custo dele não passa de 6%, a não ser que você faça um chocolate com alto teor de cacau, aí já começa a mudar. Mas o chocolate mais vendido, que é o leite, ele não passa de 6%. Então, assim, a gente vê que esse mercado está totalmente descontrolado, eu posso dizer. Não é um mercado que está certo, não é um mercado que você olha os números estão certos, está totalmente descontrolado. Olha, político em economia não consegue reverter, não. Eu, pela minha experiência, eu nunca vi política reverter mercado. Ao contrário, ele atrapalha o mercado. O que vai fazer reverter é consumidor, educação. Mostrar o consumidor o que ele está comendo, que aquilo não é bom. Mostrar ao consumidor que o bom é aquilo. Então, quanto mais eu vejo, todo mundo fala assim, o bicho-bar, é excelente bicho-bar, porque ele educa o consumidor, ele mostra, quando o cara vem na feira, ele mostra que é o produto, como é feito o produto, e a pessoa começa a comer aquele produto de origem. Então, eu só digo o seguinte, educação
Cultura, informação que muda o mercado. Não pense em política que vai mudar o mercado, não. O governo chega lá e pá, tem que pagar tanto, tem que fazer isso. Não vai acontecer nada disso. Eu consigo, Kelly. Eu consigo, com uma visão bem clara. O Pincho Bar sempre vai ser mais caro. Primeiro que ele não tem volume, certo? Ele, quando pede uma coisa para eles, ligam para mim se eu posso fazer, se eu tenho condição de fazer, porque eu tenho maquinário e tal. E às vezes eu não consigo, porque eu já tenho que ver com a produção e a produção está toda tomada para aquele mês, para outro mês, aí não se consegue. Então, primeiro, não tem volume. Segundo, como ele não tem volume, como ele não tem escala, a matéria-prima dele fica cara. Vamos falar, embalagem, ele vai ter que usar embalagem. Como é que fica a embalagem barata? Acima de 20 mil. Quando você chega para comprar embalagem numa gráfica, numa indústria, ele fala assim, qual a quantidade? 10 mil. Aí não é nada. Aí fala 20 mil, 40 mil, 30 mil, aí começa a cair. E aí isso fica um valor muito pequeno dentro do custo do chocolate. E o que acontece no Pincho Bar? O custo maior que ela tem é embalagem. Depois o custo maior que ela tem é logística. E outro custo que ela tem é amêndoa. Aí outro custo que ela tem é o tempo. Entendeu? Porque ele, se fizer a conta da amêndoa que ele compra, até ele jogar no mercado, até ele vender aquilo ali, sabe? Se ele pegar o dinheiro dele e corrigir, ele está perdendo dinheiro. E outra coisa, a disputa que ele tem no mercado, porque nós não temos cultura ainda para explicar a diferença de um produto puro, de um produto de qualidade, para um produto que é o que a gente chama de candy bar, que são produtos dessas grandes multinacionais, essas grandes empresas. Então, por isso que eu falo, cultura, educação, que vai fazer as coisas mudar. Fora disso, não conseguimos. Entendeu? É um exemplo que eu falo muito claro, às vezes, com meus vendedores, quando eu estou conversando com eles, aí eu falo, a primeira coisa que eu falo com ele, cara, nós não vendemos chocolate. Nós vendemos valor, qualidade. E qualidade não tem preço. Então, quando o cara chega lá, olha numa gôndola, um chocolate custando R$30, ele vai para uma outra gôndola, você tem chocolate de R$7. Aí você fala bem assim, mas por que esse chocolate é R$7 e aquele chocolate é caro? Porque não é chocolate. Então, legislação, nós não temos. Fiscalização, nós não temos. E não adianta que a gente vai conseguir isso. Entendeu? Mesmo assim, consumidor que vai começar a entender e vai começar a mostrar isso, e vai começar a denunciar, e vai dizer, redes sociais que já está acontecendo, isso que vai fazer a grande mudança. Aí eu quero só aproveitar, obrigado Paulinho por passar um pouquinho da sua imensa experiência, seu imenso conhecimento, mas eu quero aproveitar também, pegar o gancho disso que você disse e passar o meu depoimento. Aí eu não vou fazer uma pergunta, vou fazer um depoimento aqui. Eu não produzo chocolate, ele produz chocolate, sabe tudo sobre chocolate, não sei nada sobre chocolate, mas eu produzo uma outra coisa feita de cacau, que é uma aguardente, que é mais difícil ainda, porque é uma bebida que praticamente ninguém conhece, não é cachaça, é uma aguardente, porque eu não misturo com cana, é cacau fermentado e destilado. É muito mais difícil você vender um produto que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar. Então, mas eu estou exportando para o Japão. Há uns 3 anos, e Kellen, cadê Kellen? Kellen, Kellen. Kellen está aqui como testemunha para dizer se é mentira ou não. Há 3 anos eu estou dizendo,
invistam no mercado asiático, ele está aumentando o consumo. É ou não é, Kelly? Há 3 anos eu venho dizendo, temos que participar de feiras internacionais. Se a gente não participar de feira internacional, a gente não abre mercado. É verdade ou não, Kelly? É mentira, Terta? Verdade. Vocês lembram disso? É verdade, Kelly? Eu venho falando, participar de feiras internacionais. Um outro detalhe, que aí eu vou complementar o que o Paulinho falou, uma coisa chamada persistência, que é o que ele chamou de... você só é lembrado quando é visto. Então, por exemplo, se você vai numa feira, mas não vai na mesma feira no ano seguinte, eles te esquecem assim. Você não abriu mercado nenhum só porque você foi uma única vez. Você abre o mercado todas as vezes que você vai lá. Eu vou citar um exemplo. Eu fui em março desse ano no Japão, porque eu estou exportando meu produto para o Japão, então eu tenho que estar sempre lá. Eu fui em março desse ano no Japão, eu estava lá e chegou um senhor japonês e começou a falar. Aí de repente ele virou e falou assim: ano que vem eu volto aqui para falar com você mais. Ano que vem, ele virou, ano que vem eu volto para falar com você. E a pessoa que estava me acompanhando virou para mim e disse assim: ele te desafiou. Ele te desafiou a voltar. Se você não estiver aqui ano que vem. Então assim, você tem que ter persistência. Ano após ano, feira após feira, você tem que marcar presença para ele sentir segurança em você. Se você é do tipo que vai numa vez e não aparece nunca mais, ele não vai confiar em você. Ele não vai, bom, esse cara vai me abandonar na primeira. Ele não vai atender meu pedido, ele vai sumir do mercado, vai me deixar no hora virgem. E acima de tudo, realmente é você provar o diferencial do seu produto. Principalmente perante o importador. Eu não estou falando de mercado final, eu estou falando de importador e distribuidor. O seu produto, o melhor que seja, para o seu importador, tem o mesmo valor que um saco de arroz. Um saco de arroz. O importador, ele, no mesmo container que vai o seu produto, vai um saco de arroz e vai uma engrenagem e um motor. Para ele, é mais um produto que ele está importando. Então, cabe a você abrir o seu mercado. Cabe a você provar a sua qualidade, investir em marketing, estar sempre presente, estar sempre acompanhando, investindo, persistindo, para você poder abrir esse mercado. Eu estou complementando tudo que você disse. André, o que você está falando, eu falei no começo, mas eu não entrei nessa situação. Eu falei que a Kelly me perguntou, eu falei assim, e em feira? Agora, eu falo para você o que você falou, é certíssimo. Vou dar um exemplo muito claro. Nós estamos há 4 anos investindo pesadamente em feiras. Se você analisar quanto que a gente gasta para ir para uma feira, levar os nossos funcionários para a feira, levar os produtos, divulgação, marketing, tudo isso, mostrar o produto, cada vez a gente vai tendo mais conhecimento, cada vez a gente é chamado para jantares de negócio. Por quê? Porque o cara chega lá e fala assim, pô, o cara teve aqui no Anuga o ano passado, pô, esse ano o cara está de novo. Pô, o cara teve na Summer Fancy Food em Nova York há 4 anos atrás. Pô, tem 4 anos que o cara vem. O cara está indo na Winter Summer Food em Las Vegas. Pô, tem 4 anos que o cara vem aqui. O cara é bom, eu quero visitar esse cara. E aí o que acontece? Você passa a ter que dar credibilidade. E tanto que você passa a dar credibilidade, que hoje nós estamos vendendo uma maior empresa que fabrica cookie, que é da Oceania, também tem no Japão, tem indústria no Japão, e os caras só sentaram com a gente esse ano porque eles falaram assim, cara, eu acredito em vocês, porque vocês são persistentes, vocês estão aqui direto, mostrando o produto, mostrando a qualidade, que você não vai quebrar, que você não vai deixar ninguém na mão, sabe? Isso é muito importante, eu quero negociar com você. E assim começa. O Kelly, eu posso dizer para você o seguinte, a gente tem dentro da empresa, a gente sabe, uma pessoa que é CEO e é financeira. E ela segura o dinheiro.
E ela puxa a orelha da gente. A gente tem aquela vontade de fazer as coisas, fazer tudo. E a Daniele, né? Ela, epa, não dá, não pode. Se deixasse, eu faço tudo que eu penso na cabeça, né? E ela fala, não pode, tal, tal. Aí ela chega para mim e para o pessoal da área comércio exterior, aí ela fala assim, ó, vocês passaram do orçamento de vocês. Ou vocês trazem pedido, ou para por aí. E eu estou o que eu falo? Certíssimo. Então traga pedido, corre, senão vai parar. E aí eles correm atrás de pedido. Assim que a gente faz as coisas funcionando. Mas isso que você está falando, viagem, você imagina uma viagem sozinho, ok? Aí eu vou falar, uma viagem que a gente leva chocolate, tem que ir equipe, não dá, são feiras muito grandes. Eu fui numa feira dessa sozinho, eu falei, cara, eu não vou nunca mais, eu fico doido. Porque um te chama, outro quer falar, outro quer conversar, outro quer explicação, outro quer falar do produto, outro quer falar disso aqui. E aí você acaba falando, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer aqui? E aí você quer o banheiro, você não tem ninguém para deixar no stand, aí você quer beber água, aí você não tem nada, aí você tem que pedir, aí você quer comer, você não consegue comer. Então hoje nós se estruturamos, então hoje nós estamos indo em equipe, que vai 2 pessoas. Um mora na Califórnia, São Francisco, e o outro mora no Brasil. Então você imagina passagem da Califórnia para vários lugares do mundo. Emirados Árabes, para tudo quanto é lugar. Você imagina a passagem do Brasil para esses lugares. Você imagina quanto custa um stand. Quanto custa? Porque o stand não é de graça. Mesmo que você esteja lá associado à Associação Brasileira de Chocolates e Amendoins, que é a Bicap, mas você paga a metade. Metade eles pagam, você paga a metade. Se você conseguir pelo mapa, o mapa vai te dar, não vai te dar total. Você vai ter que pagar metade. E ele vai ter, e eles pagam outra metade. Se você for pela Apex, às vezes nem a metade, às vezes é 30%, 70%. Entendeu? Às vezes eles pagam 30% e você tem que pagar 70%. Por quê? Porque eles te dão um stand e você tem que fazer toda a plotação, tem que fazer tudo, contratar uma empresa para botar móveis, botar tudo. Então, assim, às vezes 50-50, mas às vezes 70%. E nós já fizemos isso. Por que nós fizemos isso? Porque a gente falava assim, cara, nós fomos ano passado, nós estamos com bastante clientes procurando a gente. Esse ano a gente não vai. E aí? Como é que vai acontecer? O cara não vai ver a gente lá e vai falar bem assim, olha, esses caras estão fora do mercado. Esses caras não são sérios. Então, assim, nós investimos muito. Nós tiramos um dinheiro do ganho da empresa e investimos nesse mercado. E nós investimos, e tanto que investimos que agora estamos investindo em máquina, porque nós pegamos um contrato tão grande que nós precisamos de máquina para poder atender eles. Então, assim, isso é uma visão que eu tenho. Nada vem de graça. Tudo tem que ter esforço. Tudo tem que ter persistência, tudo tem que ter muito trabalho. E se as pessoas acharem que alguém vai bater na porta dele e vai falar, eu vim comprar seu produto, eu vim de tal lugar, eu vim isso, esquece. E aí, deixa eu só dar um fechamento, eu não vou poder depois deixar você complementar, mas só para fechar o raciocínio, onde entra a Cal nessa história. Tipo assim, vocês podem estar vendo, eles estão falando aí, eu entro aonde? Eu, no caso, a Cal, você através da Cal. Aí eu digo da seguinte maneira, a Cal está querendo abrir esse mercado externo. A Cal está querendo abrir esse mercado externo. Então, primeiro, é necessário qualidade. É o que a gente vem dizendo nesses dias todos aqui de evento. Qualidade, qualidade, qualidade. Você viu o Paulinho falando, olha, a África tem produto de péssima qualidade. São ruins e ainda por cima, como se diz, a quantidade está caindo, a produção está caindo. Aí casa com o que alguém falou ontem, está logo ali, dizendo, não teremos cacau por muito mais tempo, estamos buscando alternativas. Estão vendo as peças se encaixando? Estão sentindo as peças se encaixando? Então, assim, estão alternativas sendo buscadas. Mas nisso, a gente pode se inserir no mercado através da associação. Abrir mercado através da associação, com produto de qualidade. Mas como é que a gente abre o mercado através da associação com produtos de qualidade além das feiras? As feiras são importantíssimas. O que mais? Trazer chocolateiros para próximo do produtor, como a gente faz em eventos assim.
onde o produtor está debaixo do mesmo teto que o chocolateiro, esses dois estão fazendo networking, pode o chocolateiro ir voltar para casa com um produtor já negociado para fornecer para ele. O Ricardo Campos esteve aqui instantes atrás falando, eu compro de Linhares, e ele pode comprar mais. Estão entendendo as peças se encaixando? Muitas vezes, por que você não tem mais temas voltados para o produtor? Porque eu preciso do chocolateiro também, para fazer negócio com o produtor. Então, eventos como o Cacau Fest unem produtor e chocolateiro, um dependendo do outro, um fazendo negócio com o outro, e assim você pode vender sua amêndoa sem um atravessador, sem uma moageira no meio, você ganha um pouco mais, o chocolateiro paga um pouco menos, fica bom para ambas as partes, e aí você abre um mercado novo, um nicho, onde você vai ter que entregar com qualidade, que também a gente está falando aqui o tempo todo. Estão percebendo as peças se encaixando? Uma coisa leva a outra, que leva a outra. E é assim que você abre um mercado, você conquista. Com essa persistência, com investimento, com qualidade. André, só para finalizar o que você está falando, eu falo isso há anos. Há anos eu falo isso. Agostinho está aí de prova, está ali. Ele pode dizer para vocês. Quem é que trouxe os chocolateiros todos de Gramado para ir para a fazenda que os caras nunca tinham visto o pé de cacau? Você lembra disso? Quem é que trouxe todos? Uns que até uns não falavam com o outro, outros eram brigados e tal, e eu trouxe todo mundo, botei todo mundo na casa, todo mundo conheceu o cacau, fizemos vários testes e tudo, e eu passei a vender a massa de cacau para eles, da Floresta e o Doce. Lembrava? E nós mudamos a Floresta e o Doce em 2005, que ela ficou lá em Vitória primeiro, em São Torquato. Você lembra disso, que a gente mandava amento daqui para lá. Então, assim, se vocês não trouxerem o cara para cá, entendeu? E às vezes pagar até a passagem do cara, sabe, a hospedagem do cara, e levar o cara, fazer um dia pro cara, fazer o cara entender que a dificuldade que você tem no campo, fermentação, tempo, mão de obra, essas coisas, ele não vai te dar valor porque ele não conhece. Ele está do outro lado do muro, ele não vê vocês, ele não vê vocês. Então ele precisa de ver vocês, ele precisa de sentir a dor de vocês, a dor do produtor. Se ele não sentir a dor do produtor, ele nunca vai chegar perto de vocês. Uma outra coisa que eu falo, um evento desse é muito importante. E cada vez tem que ser maior, trazer mais chocolateiros, trazer chocolateiros da Bélgica, famosos, igual Adriane, Dominique Persson, né, que é um cara que tem uma mídia fortíssima. Trazer o pessoal de Paris, é o que a Bahia faz, que a Bahia faz, para trazer pessoas para cá, para pessoas divulgar o produto lá fora, porque isso também é muito forte. Só um minutinho que a Adriane falou uma coisa aqui, para complementar ela. A Adriane falou o seguinte, que o governo da Bahia ajuda muito, e é verdade. E a gente precisa chamar o governo para essa responsabilidade também, para ajudar. Porque a gente sozinho não vai conseguir. Agora, como que a gente vai conseguir dar esse espaço? Através da CAL. A CAL se organizando para trazer negócio para todo mundo e fazer que o cacau seja todo uniforme. Assim, eu acredito que nós vamos conseguir chegar muito mais rápido naquilo que nós estamos querendo. Paulinho, parabéns aí pela palestra. Meu nome é Eduardo, sou produtor, pequeno produtor de café aqui de Linhares, e assistindo a sua palestra, eu fiquei assim, bastante intrigado. Você falar do tamanho do mercado do Brasil, né? O tanto que a gente pode crescer. Eu, como consumidor do seu chocolate, há pouco tempo atrás tinha uma loja aqui da Espírito Cacau em Linhares, e até então a gente não tinha tanto acesso ao chocolate de qualidade. E aí eu, como cliente, falo como cliente, consumidor do seu produto, através da loja, a gente tinha até um preço melhor para comprar do que o supermercado, e eu vi aquele movimento, né, da sua empresa, né, abrindo o setor de franquia. Eu acho que você abriu em Vitória também. Enxerguei aquilo ali como uma oportunidade, porque me admiro você como produtor. Sair de produtor e virar indústria é um desafio muito grande, e sair da indústria e montar uma franquia é um desafio muito grande.
igual você está falando, abrir o mercado externo é outro desafio assim enorme, é coisa louvável mesmo. Eu queria saber de você sobre esse passo que a Espírito Cacau deu com o setor de franquia, visando esse tamanho desse mercado brasileiro que você falou que ainda tem, que tem para crescer, né? E que eu enxergava assim, enxergo nisso como um potencial muito grande para você colocar esse produto, né, para as pessoas experimentarem, porque a pessoa vem aqui, experimenta chocolate de qualidade, acaba não querendo voltar atrás, né? Que é esse padrão de qualidade daí para cima. Agora, quando a gente tem a loja, quando você montou a loja aqui, eu falei, pô, esse é o caminho. Mas aí depois a loja aqui de Linhares, eu acho que fechou, acho que o franqueado mudou, alguma coisa assim nesse sentido. Eu queria saber, Espírito Cacau, essa energia que você gasta abrindo o mercado externo e o tanto que a gente pode crescer aqui no mercado interno, ou através de franquia, ou através de uma melhor distribuição, quanto que isso está representando hoje para o Espírito Cacau? Esse mercado externo e o nosso mercado interno e o setor de franquia da Espírito Cacau. Como é que você está enxergando isso aí hoje? Olha, parabéns aí, viu? Olha, é uma explicação um pouco grande, que eu tenho que ir lá no começo. Por que a Espírito Cacau foi constituída e qual era a ideia da Espírito Cacau? A Espírito Cacau foi constituída para ter lojas, né? Lojas para a pessoa ir e ter experiências diferentes, chocolates diferentes, confeitaria, tanto que minha filha, ela estudou patisserie para fazer essas coisas todas. Eu tinha um francês também que trabalhava com a gente que também fazia as coisas diferentes. Então esse que foi o significado de montar a Espírito Cacau. Só que chegou uma hora que o consumidor começou a ir lá, principalmente o consumidor de supermercado, e ver as embalagens, ver aqueles produtos. Nós somos pioneiros. Ele falou assim, cara, esse produto dá na minha loja, esse produto vai vender lá, por que você não abre lá e não bota meu produto lá? Por que você não faz isso? Aí começamos a botar os produtos nas lojas. A primeira loja que nós colocamos foi o Carone, depois foi o Perim. Aí depois, através de Marinho, que é o dono, nós botamos no Extra Plus. E aí veio Casa Grande, foi entrando. Hoje nós estamos em todas as redes que estão em bairros classe A e B. Não adianta a gente levar um produto que vem na ponta R$30 para a classe C e D que tu vai comprar. Entendeu? Ele vai comprar o básico, ele está naquela situação toda. Então, o que aconteceu? Nós, então, vimos que o investimento de loja era muito maior do que a gente fazer uma fábrica, aumentar a capacidade e atender esse mercado, que esse mercado estava em falta. E só tinha produtos importados dentro das redes de supermercado. Você deve ter visto isso, né? Não tinha produto nacional. A partir que nós montamos isso e começamos a crescer, veio vários outros atrás, olhando isso e começaram a montar. Como tem vários hoje, se você analisar, entrando no mercado, você vai no supermercado, tem um monte de marca, entrando nisso. E aí nós vimos assim, pô, o Brasil está entrando numa recessão danada, o Brasil está entrando numa situação difícil, as vendas nossas estão caindo, nós estamos abrindo mais pontos de venda nas redes, mas a nossas quilo por quilo tem caído, e em cada loja, ou as vendas nas lojas estão caindo. Cara, o que nós temos que fazer? Procurar outro mercado. Aonde que nós vamos procurar o mercado? Aonde ele estiver, aonde é que ele consumir. E foi aí que nós começamos nas feiras. Então hoje, a gente fala assim, quando eu faço um container e vendo, ele corresponde, só para você ter ideia, 70% do faturamento do mês. Só para você ter uma ideia. 30% de mercado interno. Então o que nós fizemos? Quanto mais a gente investir no mercado externo, mais a gente vai fazer a fábrica ser sustentável, ela começar a ganhar dinheiro. Então foi isso que nós criamos. E franquia, posso dizer para você o seguinte, é um bom negócio? Cacau Show é franquia. Ela não faz chocolate, ela vende franquia, ela vende presente. Isso é um exemplo que todo mundo sabe disso. Mas o que ela fez? Ela se preparou, entendeu? Com várias pessoas, com várias coisas para montar a franquia, para o cara administrar a franquia, ensinar a pessoa como vende, ensinar a pessoa como coloca o produto na prateleira, expõe o produto. Ela começou a fazer esse trabalho. E nós
não tínhamos como fazer isso, porque o nosso foco estava se baseando em cima exportação e manter o mercado interno e crescer no mercado interno como a gente está fazendo. Então, assim, a franquia, ela aparece toda hora. Toda hora chega uma pessoa lá e fala assim, eu queria abrir uma loja, ou minha esposa está doida para abrir uma loja, o sonho dela é abrir uma loja e tal. Aí a gente vai, conversa, explica, diz as dificuldades com a loja, que você tem com a loja, que você é escravo da loja. A gente já fala tudo de ruim para a pessoa. Não, que a loja, cara, você vai ter que abrir sábado, domingo, funcionário não vai, você vai ter que ir, tudo. E você vai ter que, sabe, trabalhar muito. Loja é isso. A Cacau Show fala a mesma coisa, né? Que a gente tinha um bom relacionamento com o Alexandre, ele fala a mesma coisa, quando ele vai vender uma franquia para alguém. Só que o cara está tão empolgado, a mulher do cara está tão empolgada que ela acaba entrando. Passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, estou estimulado, quero vender minha franquia, não está dando resultado. Mas por que não deu resultado? Porque não trabalhou direito, não foi persistente. Você pergunta, por que Linhares não deu resultado? Porque o cara não abriu de sábado e domingo. É o dia que o pessoal tem mais tempo para comprar, a loja está fechada. Então, assim, essas coisas que a gente fala que é muito complicado, né? Você botar isso na cabeça de um franqueado. Agora, quando você acha um bom franqueado, um cara que tem vontade de crescer, aí, cara, é uma beleza. Mas é muito difícil você achar. Beleza, então. Então agradecemos aí, Paulinho. Muito obrigado, Paulinho, por passar um pouquinho da sua imensa experiência, do seu conhecimento. Eu que agradeço a todos aí. Estamos sempre abertos para qualquer discussão, qualquer ensinamento, qualquer coisa que a gente aprendeu na vida, porque nós não aprendemos do dia para a noite, não. Nós erramos, acertamos, erramos, acertamos, erramos, acertamos. Então foi muito tempo com essa experiência para a gente chegar hoje onde é que nós estamos chegando e com mais maturidade. Eu agradeço a todos vocês. Obrigado.